Cá estamos novamente para falar de dinheiro. E hoje eu tenho uma pergunta para você. Renda variável é para todo mundo? Sim e não. Vamos entender por quê? Vem comigo. Por que eu digo que renda variável pode ser para todo mundo e pode não ser? Muita gente me pergunta qual que é o valor inicial para começar a investir em ações. E aí eu te respondo que é centavos. Isso vai depender muito da ação que você vai entrar. O valor mínimo é o mínimo que qualquer papel estiver valendo. Então vamos pegar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, ações da Petrobras está custando R$27. Então com R$27 você pode comprar uma ação da Petrobras, tá? Lembrando que nada que eu mostrar aqui é uma recomendação, eu só tô mostrando exemplos, tá? Então, por exemplo, a Petrobras custa isso aqui. Vamos procurar, sei lá, a Vale, que é uma famosa também. R$115, já é mais caro. Mas, por exemplo, a Oi, que é uma empresa que está num péssimo momento, por sinal, custa R$2. Então, a partir desse valor, você já pode comprar o papel de uma empresa. Nesse sentido, é muito acessível. Porém, eu vou trazer o outro lado aqui. Por que eu falo que não é para todo mundo? Porque as pessoas são tomadas por alguns sentimentos quando colocam o dinheiro num lugar que tem mais risco, como a bolsa. As pessoas não estão preparadas para ver o dinheiro delas diminuir. E daí, como as pessoas não estão acostumadas a tomar risco, muitas vezes elas se precipitam e acabam tirando dinheiro antes da hora, acabam se ferrando nesse sentido. E é aí que muita gente perde dinheiro. Todo mundo tem um tio que falou, eu perdi todo o meu dinheiro porque coloquei na bolsa, tal. Normalmente é aquele tio que comprou sem entender absolutamente nada do que estava fazendo, colocou todo o dinheiro em uma empresa só e por qualquer motivo a empresa caiu no dia seguinte 2, 3%, ele tirou o dinheiro e, enfim, embolsou essa perda aí. O que é totalmente possível de fazer o contrário, né? Esse é o movimento errado a se fazer. A primeira coisa é que você não pode ser ganancioso. Sempre que você é ganancioso, você faz movimentos que não são racionais. Muita gente entra na bolsa com imediatismo, com ganância, querendo ficar milionário. O que te dá dinheiro não é investimento. O que te dá dinheiro é o seu trabalho, tá? O investimento tem que ser secundário. O ativo mais importante para renda variável, na minha opinião, é o tempo. Nada vence o tempo, tá? Variações mínimas acontecem todos os dias, então você provavelmente vai comprar uma ação por R$5, no minuto seguinte ela está custando R$5,03. Na hora seguinte ela está custando R$4,98. Então assim, o bagulho está variando o tempo todo. Então, é importante você ter na sua cabeça, apesar de óbvio, que renda variável varia. Então, na minha opinião, esse é o motivo que a ação pode não ser para todo mundo. Nem todo mundo está disposto a ver o dinheiro, sei lá, em um mês, aqueles R$500 que você colocou ter virado 250, entendeu? As pessoas normalmente pensam que o movimento é só para cima. Mas quando rola essa queda por qualquer motivo, a pessoa se desespera. E esse é o grande problema. Então, na minha opinião, se você é uma pessoa que não entende isso, que não está disposta a talvez perder a parte do seu patrimônio que você está colocando lá, não faça isso, tá? E aí tem muita gente que me fala assim, pô, Duarte, mas eu não tô disposto a correr esse risco, eu tenho medo de perder meu dinheiro. Todo mundo tem medo de perder dinheiro, tá? Vamos começar por aí. Tenho medo de perder meu dinheiro e tal, então, cara, eu acho que renda variável não é pra mim. Então eu vou falar algo aqui que vai te ajudar a minimizar esse risco. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que o tempo é o ativo mais importante? Dinheiro colocado em renda variável tem que ser um dinheiro que você pense pro longo prazo, tá? Isso falando do ponto de vista buy and hold, que é a filosofia que eu sigo, que é comprar e acumular patrimônio em empresas boas e, enfim, consolidadas e que mostram resultados consistentes. Ou talvez empresas menores que se apresentem promissoras, né, que vão crescer aí e eu possivelmente vou ganhar junto com essas empresas com o crescimento delas. Eu vou te ensinar uma coisa que vai te ajudar a diminuir o risco na renda variável, que é a diversificação. Se a gente coloca todas as maçãs na mesma cesta, se alguém derruba essa cesta, a gente perde todas as nossas maçãs. Então o ideal é a gente pôr um pouquinho em cada uma. Dessa forma, você vai minimizar o seu risco. E eu vou dar um exemplo prático rapidinho aqui só para você entender. Isso aqui é uma apresentação que eu fiz para alguns amigos para ajudar eles a entenderem um pouco mais de investimento, né? Então, vamos mostrar aqui o exemplo da pandemia, que eu acho que ficou muito claro isso que eu tô falando. Em 26 de fevereiro de 2020, o primeiro caso de coronavírus foi identificado no Brasil, ou seja, chegou o primeiro caso aqui, ninguém tinha morrido ainda. Tá? O mercado costuma antecipar essas coisas. Então, o que acontece? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu peguei o exemplo de Via Varejo. Via Varejo, no dia 21 de fevereiro, ou seja, aqui na mesma semana desse primeiro caso confirmado, estava custando R$16. Aí a gente pula para 12 de março, aqui ó, que foi confirmada a primeira morte.
a primeira morte. Aqui já estava 9,71, ou seja, já tinha caído quase 50% a ação. E isso acontece, tá, galera? Assim, o Covid foi um ponto limite, tá? Que caiu muito. Normalmente isso acontece em proporções menores, não tem nenhum escândalo de corrupção, nem nada do tipo. Como eu digo que o mercado antecipa as coisas, ó, a primeira morte foi confirmada no dia 12 de março e já estava custando R$9. E aí você vê hoje, eu acabei de checar aqui, com 536 mil mortes, a Via Varejo está quase no mesmo patamar que estava ali quando eu mostrei para vocês. Esse print foi tirado dia 10 de fevereiro. O que você tem que se posicionar é, tem as suas ações lá, o Covid certamente impactou de alguma forma o negócio da Via Varejo, que é uma varejista, né? E você tem que acompanhar através dos resultados. Isso impactou os resultados de que forma? É relevante para a empresa consegue se recuperar? Pouco mais de ano depois, as ações voltaram para o mesmo patamar. E aí, por exemplo, se você tem todo o seu patrimônio colocado em uma só empresa, acontece alguma coisa desse tipo e você pode perder tudo nesse sentido. Não tudo, mas perder uma parte relevante do seu portfólio. Então o interessante é você pôr um pouco em cada caixinha. Se você colocasse, por exemplo, todo o seu patrimônio em uma aérea e estoura a pandemia, já era, cara, porque ia perder muito dinheiro. Então você não coloca só na aérea. Uma aérea vai se enfraquecer no momento do Covid, mas uma de delivery, por exemplo, vai aumentar, entendeu? Porque as pessoas estão em casa e agora vão pedir muito mais coisa do que ir no lugar comprar. Então é esse tipo de pensamento que você tem que ter. Tenha diversos setores, varia as empresas, enfim, isso não tem um roteiro certo a se seguir, o importante é você diversificar. E assim eu acho que a gente consegue ter acesso à renda variável, todo mundo. Tenha um pouquinho de paciência, pensa que esse dinheiro é pro longo prazo, então essas variações menores, elas vão acontecer o tempo todo, mas longo prazo a empresa vai estar crescendo, isso se ela for uma boa empresa, tá? Não se aplica a todas. Como eu disse, as coisas que eu mostrei aqui foram só exemplos, nenhuma recomendação. E já dizia o Warren Buffett, né, que você tem que comprar o som dos canhões e vender ao som dos violinos, ou seja, se tá tudo bem, cara, se tá tudo bem é a hora de vender. Se tá tudo pegando fogo, é a hora de comprar porque é a hora que vai estar mais barato. Mas isso é muito mais profundo do que eu tô falando aqui. Você tem que avaliar as empresas, tem que entender quais são boas, quais são ruins. Enfim, se você quer que eu fale mais disso, comenta aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse é meu segundo vídeo sobre grana, sobre investimentos e tudo mais. Eu vou deixar o primeiro aqui em cima caso você não tenha visto. E é isso, espero que vocês tenham gostado, beleza? A gente se vê mais pra frente. Valeu!